A Pesquisa Nacional de Saúde aponta que, atualmente, mais da metade dos adultos apresenta excesso de peso. 96 milhões de pessoas, cerca de 60% da população brasileira. E o Ministério da Saúde reconhece a obesidade como um problema de saúde pública. E não é uma questão que atinge só os adultos. 1 em cada 5 adolescentes com idades entre 15 e 17 anos apresentam excesso de peso e mais de 6% estão com obesidade. Muitas pessoas reconhecem as chamadas canetas emagrecedoras. Mais da metade dos brasileiros já ouviu falar sobre este tipo de tratamento. O país fica atrás apenas dos Estados Unidos, Canadá e Holanda. E esses medicamentos foram desenvolvidos para controlar o açúcar no sangue de pacientes com diabetes tipo 2, mas também tiveram uma repercussão mundial na obesidade e na redução do peso. Vários efeitos positivos, mas quem vai tirar todas as dúvidas sobre esse assunto é a doutora Fernanda Guimarães Frois. Muito obrigada por receber a nossa equipe aqui, viu? Imagina, para mim é um grande prazer conversar desse assunto, que é a obesidade, né? Hoje considerado um problema de saúde pública e que possa ser muito esclarecedor, porque é um tema, um assunto que agrega muito valor, né? E com certeza existe muita dúvida por parte da população em relação a esses medicamentos e eu espero que seja bastante útil as minhas informações para sanar essas dúvidas. Com certeza. Muita gente fala sobre as canetas emagrecedoras, mas o que são essas canetas emagrecedoras na real? Então, as canetas emagrecedoras nada mais é que um dispositivo, né? Um dispositivo que aplica medicamentos que conhecidos como análogos do GLP-1 e GIP, que são substâncias que são produzidas naturalmente no nosso intestino, são hormônios que são produzidos no nosso intestino. E essas substâncias são análogos a esses hormônios, entendeu? E por isso que gera essa ação em termos de metabolismo, em termos de retardamento do esvaziamento gástrico e outras ações que são naturalmente do nosso organismo, entendeu? Entendi. Agora, com relação à obesidade, é uma questão de saúde pública, não só do Brasil, mas em nível mundial. Até porque junto com a obesidade também, doutora, vem outras doenças, né, que acabam sendo desenvolvidas. De fato, eu costumo dizer que obesidade, para mim, é uma doença crônica e que é uma condição de saúde hoje. Mundial, né? Nacional mais, né? Já passamos da marca dos 50% da população. E hoje a faixa etária que mais me assusta em crescimento exponencial é os jovens e adolescentes. A gente tem recebido de fato muitos jovens e adolescentes nos consultórios e pais preocupados, né? Claro, porque se já enfrenta esse problema logo cedo, né? Precocemente, imagina na vida adulta o que será desse paciente, desse indivíduo. E assim, exatamente por isso, porque a obesidade ela não é sozinha, ela não vem sozinha. O problema é das doenças que vêm associada a um quadro de obesidade, às vezes a curto prazo, médio prazo e muitas vezes também a longo prazo. A gente sabe que é um risco altíssimo para vir desenvolver doenças degenerativas, cânceres diversos. Então não é só cardiovasculares, não é só dislipidemia, diabetes, vai muito além disso tudo. E assim, fora a parte emocional, sociopsicológica, né, social de forma geral. Então é um problema real e a gente tem que encarar isso de frente. E no caso das canetas emagrecedoras, obviamente o indicado é sim seguir todas as orientações médicas para o uso. Sim, claro. Hoje essa classe de medicamento, ela veio muito a somar, né? Eu falo que é um caminho sem volta, porque graças a Deus, né, subiu aí uma vertente de estudos para controle e tratamento de obesidade e que eu espero que não tenha mais volta, né? Seja só agora para frente, para avançar cada vez mais. E os resultados estão sendo cada vez mais, né, expressivos, benéficos. A gente fala assim, mas e os riscos? São medicamentos novos, eu vou me arriscar num medicamento novo, com os efeitos que a gente não sabe, que às vezes futuramente pode existir. Essa polêmica ela sempre vai existir em toda classe de medicamento. Toda classe de medicamento oferece seus riscos. Agora, por isso existe um médico para prescrever de acordo com as indicações e contraindicações. Então, assim, como todo medicamento,
ele tem que ser prescrito, ele tem que ter indicação médica, independente de você estar sobrepeso ou não. Não é pelo fato de você estar apenas sobrepeso ou em estado de obesidade, você já tem indicação de usar o medicamento. Você está me entendendo? Porque existem as contraindicações. Cada indivíduo tem que ser avaliado de forma individual. Então, assim, o ponto-chave é esse. Doutora, e existem contraindicações? Sim, como todo medicamento tem suas contraindicações, assim, absolutas, como gestantes, lactantes, claro, né, não podem usar. Outra situação também é crianças, né, a gente ainda não tem estudos efetivos nessa faixa etária. Outro ponto são doenças pré-existentes, como por exemplo, câncer familiar ou pessoal, de tireoide, histórico de pancreatite aguda ou alguma doença gastrointestinal grave. E essas são, assim, as contraindicações absolutas principais que a gente deve pontuar. Lembrando que antes do início do uso da medicação é necessário fazer, sim, o seu check-up, os seus exames, né, regulares, não começar assim por conta própria. Graças a Deus hoje é uma medicação que tem indicação médica, não, é obrigatório a receita médica controlada para sua compra, para o seu acesso. E isso é excelente, porque aí criou-se então um rigor nesse uso da medicação. Às vezes as pessoas pensam assim, tô fazendo uso da caneta, não preciso fazer dieta, não preciso controlar a minha alimentação. Não, na verdade é uma etapa, né? Na verdade, olha só, isso é muito importante a gente pontuar. De fato, esse pensamento muitas vezes acontece. Existem duas situações distintas que eu vou exemplificar para você. Aquele paciente que investe, porque é caro, e acha assim, paguei caro, vou usar um medicamento e vou viver minha vida, porque o medicamento vai resolver todos os meus problemas por mim. Poxa, esse paciente, ele já está entrando no tratamento com um pensamento errado. Ele não tem que olhar isso como um investimento financeiro apenas, entendeu? Ele tem que entender que é um investimento para a saúde dele. E se o básico não for bem feito, não há medicamento na Terra que vai fazer por ele o que ele não faz. O pensamento é esse, básico. Esse é o pensamento básico. E além disso, a medicação não é para a vida toda, né? Como todo tratamento, ele é por um período de tempo. E ele vai sair de cena, a medicação vai sair de cena. E quando ele sai de cena, e aí? Você aprendeu a fazer seu dever de casa bem feito? Porque a manutenção dos resultados está aí. Aí é quando há o problema do paciente falar assim, mas emagreci e ganhei tudo de novo, engordei tudo de novo. Não só com as canetas, não. Em todos os vários procedimentos. Eu trabalho com emagrecimento há 15 anos. Então eu já trabalhei com todas as formas de emagrecimento, estratégias de emagrecimento, continuo trabalhando com várias estratégias de emagrecimento. Só que uma chave precisa ser virada onde? Dentro da cabeça da pessoa, do indivíduo, do paciente. Essa chave contra a obesidade, ela precisa ser virada. Porque o que fez você engordar um dia, chegar nesse quadro um dia, vai fazer você novamente, se você não mudar radicalmente seu estilo de vida. E para finalizar, a gente sabe que o paciente que tem uma predisposição, doutora Fernanda, mas eu tenho uma predisposição genética, meu pai é obeso, minha mãe é obesa, eu não tenho como eu não ser. Sim, de fato a gente sabe que a predisposição genética, ela pesa. Conta também. Mas, se o seu estilo de vida for positivo, benéfico para sua saúde, ele tem peso dobrado. Isso é estudo. A gente sabe hoje que o estilo de vida, ele pesa 2 vezes mais que a sua predisposição genética. Então eu vou me descansar na minha predisposição genética e vou determinar que esse é o futuro da minha vida? Se eu posso escrever minha história diferente? Então é sobre isso. A caneta, ela é um aliado. O tratamento de obesidade é um aliado. Até porque tem um valor com relação a isso, mas a senhora acredita que diante dos benefícios, esse valor vai ser reduzido ainda? Dolane, deixa eu te falar. Eu sou médica, vou fazer quase 20 anos de formada. Essa é a esperança do meu coração. Por quê? Como a gente falou desde o início, é um problema de saúde pública. Se é um problema de saúde pública, tem que ter acesso, pelo menos, para toda essa população. A gente tem um tratamento de obesidade de excelência, mas que só 10 a 15% da população tem acesso por causa do alto valor. Isso é triste.
Então é assim, eu espero que isso mude, eu tenho certeza que vai mudar, é provisório, a gente sabe que muitas outras medicações que a gente tem no mercado, não só para tratamento de peso, mas para outras classes medicamentosas, às vezes entram no mercado com alto valor, né, devido a essa questão de patente, tudo, pai e tal, e depois isso cai, né? Então assim, eu espero que sim. Eu, na verdade, no meu coração, eu tenho certeza que sim, vai se tornar uma coisa acessível para todos e, de fato, a gente vai escrever uma nova história contra a obesidade. E pra gente finalizar, doutora, foi o que a senhora estava explicando, assim, precisa ter uma mudança também no estilo de vida. O estilo de vida não só vai determinar a proporção dos seus resultados, eu falo muito isso. O paciente está usando a medicação, aquele quadro que eu te falei um pouquinho atrás, mas se o pensamento dele for aquele pensamento errado, ele vai ter parte do resultado que ele poderia ter. Agora, se o pensamento dele for, eu vou usar isso, essa oportunidade que eu estou me dando a meu favor. Então, além da medicação, além do acompanhamento médico, eu vou dar tudo que eu tenho. Eu vou me exercitar o dobro, eu vou fazer dieta, eu vou buscar ajuda profissional, do profissional de educação física, do profissional, porque o tratamento ele é multidisciplinar, do nutricionista, do psicólogo. Se eu fumo, se eu bebo, eu vou buscar auxílio para largar esses hábitos. E isso se somar, esse cara ele vai o quê? Decolar nos resultados dele. E o principal, ele vai aprender o dever de casa bem feito. Então a manutenção vai ser mais fácil. Muito mais fácil.